Fala, patriotas, olha eu de volta para o nosso vídeo da semana, começando hoje abrindo mais uma vertente aqui de vídeos pra gente, que eu já quero saber para vocês aí no comentário se vocês gostam ou não, que é falando um pouquinho de história. Aliás, vou convidar você, no nosso Instagram a gente está abrindo uma enquete de um jeito bem diferente, que é para você falar quem foi o jogador mais importante dos Patriots vestindo o mesmo número de camisa. Se você não conhece os jogadores que estão lá, no nosso site a gente está fazendo um texto falando desses jogadores para você conhecer um pouco mais e ter embasamento na hora de escolher o seu lá no Instagram. Então, a gente está numa semana aí falando de história e o vídeo de hoje também é sobre isso. Vamos falar dos líderes, dos recordistas na história do New England Patriots, com jardas passadas, jardas recebidas, corridas e história inteira, não só na era Bill Belichick. Vamos lá? Começando com jardas passadas, quem mais conseguiu jardas passadas na história dos Patriots é um nome que todo mundo já imaginava, um cara chamado Tom Brady. Pois é, ele tem 74.571 jardas passadas com a camisa dos Patriots. Para você ter uma noção do quanto esse número é importante para os Patriots, porque o Brady é tudo isso, esses 74.500 e poucas jardas é mais do que o dobro do segundo lugar, que é o Drew Bledsoe, o quarterback que jogava antes do Brady. O Bledsoe tem 29.657 jardas, é o segundo que mais conquistou. O Brady tem mais do que o dobro dele, então é muita coisa. Mas tem uma coisa interessante aqui nesses números do Brady. Para chegar nessas mais de 74 mil jardas, Brady precisou de 9.988 passes, que dá uma média de 7,47 jardas por passe. Nesta média, ele não é o primeiro da história. O Steve Grogan, um outro quarterback que jogou antes do Brady, fez 7,48 jardas por passe em 3.593 tentativas. Ou seja, é bastante, ele jogou bastante, fez bastante passe e tem 0,01 só a mais que o Brady, mas tem. É o líder nesse caso. Mas em jardas totais não tem para ninguém. Tom Brady é o maior na história dos Patriots, passando a bola com mais de 74 mil jardas. Ora agora de quem correu mais com a bola, conseguiu mais jardas terrestres com a camisa dos Patriots, e o nome dele é Sam Ben Cunningham. Pois é, são 5.453 jardas correndo com a bola em 1.385 tentativas. Aliás, ele é o primeiro nas jardas conquistadas e também é o primeiro em tentativas corridas. Ninguém correu mais com a bola com a camisa dos Patriots do que o Sam Ben Cunningham. São 3,9 jardas por tentativa na história dele e, aliás, ele só jogou nos Patriots. Ele chegou em New England em 73 através do draft, os Patriots escolheram ele no round 1, pick 11, e ficou lá até 1982 para ser o líder em jardas corridas com a camisa de New England. Agora, o líder em jardas recebidas. Será que foi Gronkowski? Randy Moss? Não, foi Stanley Morgan. É um nome que muita gente talvez não conheça, mas que fez muita coisa nos Patriots. São 10.352 jardas recebendo com a camisa dos Patriots em 534 recepções. Aí tem uma coisa interessante também. Ele é o líder em jardas recebidas, com mais de 10 mil, mas ele em recepções, essas 534 recepções, ele só é o quarto na história. Não é nem o primeiro nem o segundo. Mas por que ele conseguiu isso? Porque ele tinha uma produtividade enorme em cada recepção. Para você ter uma noção, o Morgan tem 19,4 jardas por recepção na carreira dele dos Patriots. É absurdo. Tem noção do que é isso? São basicamente 2 first downs cada vez que o Morgan pega na bola. É absurdo a produtividade que ele tem, por isso coloca ele como o que mais recebeu jardas com a camisa dos Patriots. Ele chegou nos Patriots em 77, também foi escolhido no draft, round 1, escolha número 25, e ficou lá até 1989. Para fechar aqui o nosso vídeo, quem mais conquistou pontos, quem mais fez pontos em New England com a camisa dos Patriots? Aqui uma questão interessante. O nome é Stephen Gostkowski, super fresco, foi cortado do time agora na off-season, mas ele tem 1.775 pontos anotados pelos Patriots. E aí uma coisa para todo mundo entender, por que não é o Brady, por exemplo, que é o cara que mais conquistou pontos? Porque quando o quarterback passa a bola, o ponto vai para o recebedor. Então o recebedor recebeu aquela bola e anotou o touchdown, os pontos vão para ele, não vai para o quarterback que passou. Então por isso que o Brady não tem. O quarterback só leva os pontos para a estatística dele se ele correr com a bola, por exemplo.
mas nos passes não entram. Então, Stephen Gostkowski, o kicker, é o cara que mais anotou pontos por New England. Para chegar nesses 1.775 pontos, ele precisou de 774 field goals e 653 extra points na carreira dele. E em 204 jogos, que aliás, em número de jogos, ele é o segundo que mais jogou com a camisa dos Patriots, ficando atrás só do Brady. E o Gostkowski também chegou na NFL através dos Patriots, através de draft. Ele foi selecionado no draft de 2006, na pick 118 do round 4. E ficou de 2006 até 2019, 2020, com o corte agora na off-season. Bom, é isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo de história, comenta aqui pra mim. Tá sendo super legal a troca de vocês, comentando nos vídeos, dizendo se gosta, se não gosta. Pra gente isso é muito importante. E me fala aí se essa vertente histórica é legal ou não. E se você gosta de história, eu te deixo mais algumas dicas aqui. A gente tem uma série de podcasts onde a gente fala da história dos Patriots, cada episódio falando de uma década. Começando lá em 1960, quando a gente ainda era Boston Patriots, aí tem 70, 80, 90, a gente fala se o time era bom, se o time era ruim, curiosidades do que aconteceu naqueles 10 anos, é bem legal, eu vou deixar os links aqui na descrição, certo? Então a gente volta o quê? Acho que provavelmente final de semana com rapidinhas, com resumo das notícias da semana, certo? Abraço!